Fechar o dia, a DBRS confirma que vai manter o rating da dívida portuguesa. Era a única agência que mantinha Portugal acima do nível lixo durante o último semestre. Agora há duas agências. Ricardo Jorge Pinto, boa noite. Olhamos para o debate no orçamento, até para esta notícia positiva para a economia. Não falamos de déficit, não falamos do estado das contas públicas, falamos dos cortes da governação anterior, num debate que não trouxe praticamente novidades. Foi um debate muito fácil para o Governo, basicamente porque não há oposição. Não há oposição nem à esquerda e percebeu-se que Bloco de Esquerda e Partido Comunista olham com desconfiança para este orçamento, mas têm que o aprovar e acabam por servir de uma espécie de escudo contra ataques que venham da direita. E à direita temos um PSD que está claramente em render de guarda, parece claramente desorientado, tem uma liderança de bancada parlamentar muito frágil e temos um CDS que, apesar de tudo, vai fazendo alguma oposição mais séria, colocou questões bem incómodas para o Governo, mas acabou por também se apagar com as fragilidades que o PSD, que é o líder da oposição, manifestou neste debate. O corte dos 600 milhões que estava previsto naquele PEC acabou por ser o incidente do dia e na era do Google fazer uma afirmação destas é perigoso. Perigoso, desnecessário e contraproducente. A verdade é que o PSD precisava aqui de marcar pontos, nomeadamente apresentando alternativas a algumas destas medidas, até para mostrar que há alternativa a este governo, mas acabou enredado não apenas pela sua história passada, mas também por esse caso, que poderia ser apenas um caso, mas é emblemático daquilo que é alguma indigência, algum desleixo no tratamento de um momento que para fora, porque este debate acaba por ser visto por muita gente, era muito importante para o partido que quer substituir o Partido Socialista. Muita gente que faz o que todos nós jornalistas fizemos no imediato, ir ao Google, ver em que dia foi feita a declaração e consultar o plano de estabilidade, e os políticos também no Parlamento acabaram por fazer. Acabaram por fazer, começou logo por ser o Partido Comunista, depois o Governo atrelou-se e, como tu dizes bem, era muito fácil, isto é, recuperar um documento, recuperar declarações que na altura foram muito mediatizadas, era extremamente fácil. E não se pode cometer estes erros, isto é um pouco como aquelas equipas que em campo não podem sofrer golos a todo o custo. E o PSD não podia sofrer golos, sofreu esse e acabou por derrubar toda a hipótese de uma estratégia inteligente para este debate. Esta falta de uma posição forte leva Mário Centeno a fazer um discurso que é quase um PowerPoint da apresentação do orçamento, sem uma grande preocupação de uma estrutura política forte. A não existência desta oposição forte pode levar o Governo a ter uma legislatura, um ano nesta legislatura mais descuidado nas contas públicas, nestes pequenos detalhes que às vezes se podem transformar em grandes casos? Este era o orçamento de Estado mais fácil para este Governo, para esta legislatura. Os dois primeiros, percebeu-se, eram difíceis. O primeiro, sobretudo, foi particularmente arriscado para António Costa. O último vai ser também muito importante, porque é aquele em que vai ter já a oposição de Bloco de Esquerda e Partido Comunista, que já estarão a pensar nas eleições legislativas. Este era o orçamento mais fácil, porque vai ter certamente o apoio do Bloco de Esquerda e do Partido Comunista. Ainda com um caderno de encargos para encaixar. Com um caderno de encargos para encaixar, para encaixar. É verdade. E tudo isso na discussão na especialidade agora vai ser também, de alguma maneira, esmiuçado. E eu diria que a segunda parte da discussão deste Orçamento de Estado vai ser mais difícil do que esta primeira. Esta primeira foi um passeio em que o Ministro das Finanças basicamente veio demonstrar aquilo que é o ponto mais forte do Governo nesta altura, que é o desempenho da economia. E isso conta muitos pontos, quer do ponto de vista eleitoral, quer naquilo que diz respeito à negociação que o próprio Governo pode fazer neste momento com os partidos que estão atrelados, e eu digo atrelados porque claramente estão reféns de uma estratégia muito bem montada pelo Primeiro-Ministro. Percebeu-se aqui incómodo desta esquerda em apoiar este Orçamento de Estado? Ou foi mais simples Bloco e PC estarem hoje no debate? Foi simples desse ponto de vista, não há uma oposição à direita, é possível atirar pedras para a própria direita. De resto, a certa altura parecia que o Bloco de Esquerda estava mais a discutir um Orçamento de Estado de 2013 ou 2014, em que o protagonista ainda era Pedro Passos Coelho, do que verdadeiramente este Orçamento de Estado. Mas por isso é que me parece que isso são sinais de alguma incomodidade. E por isso é que quer o Bloco de Esquerda, quer o Partido Comunista disseram ali de forma clara... Não era o orçamento deles. Aquele não era o orçamento deles. E fazem bem eu dizer, porque na verdade, quer para o seu eleitorado,
quer para o próprio Governo, que tem que receber aqui alguns sinais, é bom que fique perceptível que não há ali um consenso à volta de medidas que claramente não estavam no programa nem dos comunistas nem dos bloquistas. Jerónimo de Sousa fez questão de dizer isso também na parte final. Sim, embora Jerónimo de Sousa é quem está numa situação mais delicada, porque certamente quando se senta depois junto do Comitê Central, houve certamente recomendações muito duras relativamente àquilo que deve ser a posição do Partido Comunista em relação a muitas matérias que ainda há pouco os comunistas diziam que eram políticas de direita. Ricardo, obrigado por ter vindo a este Jornal 2 olhar para o debate no Orçamento de Estado, que está aprovado na Generalidade.